no superior da tela de vocês aí apareceu que foi iniciada a gravação, e a gente vai falar sobre o conteúdo de hoje. Então, na semana passada, a gente falou sobre a parte de cálculo, realmente, de relação de câmbio, né? Eu passei alguns sites para vocês, passei aquela tabela lá, por exemplo, da Sapinho, que é uma tabela online, onde ele mostra toda a parte de cálculo, raio de rolagem, velocidade máxima, queda de rotação em cada passagem de marcha. Então, todos esses pontos aí eu passei para vocês, tá bom? Então, a gente estudou isso na semana passada, a gente já vinha trabalhando algumas outras questões, como a instalação de tomada de força, a própria relação de engrenagens, os tipos de engrenagens presentes nas transmissões, e hoje a gente vai falar sobre os componentes internos da transmissão. Então, a gente vai falar sobre fluxo de força e vamos falar também sobre as questões de... Desculpa. Vamos falar sobre as questões de engrenamento, por exemplo, sincronizador, posições de marcha, primeira, segunda, terceira marcha. Então a gente vai comentar tudo isso daí hoje. Vamos entender o que seria o ponto morto, o ponto neutro da caixa. A gente também vai falar de tudo isso daí hoje, beleza? Em relação à tabela que eu passei para vocês da aula passada, aquela tabela lá do cálculo para vocês praticarem, ficou alguma dúvida, pessoal, para vocês conseguirem achar o torque final, para vocês conseguirem achar a rotação final, depois da passagem pela marcha, diferencial, e daí chegar realmente ao que seria proporcional às rodas? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Os demais, Enzo, Vinícius... Tudo ok? Beleza, então. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal, e a gente vai iniciar, então, o conteúdo de hoje, tá bom? Apareceu aí na tela para vocês? Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre o funcionamento de uma caixa de marcha sincronizada. Então, basicamente, pessoal, no mercado, hoje em dia, a gente tem dois tipos de caixa de marcha, né? As sincronizadas e as não sincronizadas. Opa, só um instantinho, acabou passando o slide aqui. Então, o que seria isso? Não sei se vocês já escutaram o termo, mas principalmente o pessoal que trabalha um pouquinho mais com a linha diesel, eles comentavam sobre a caixa seca. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Ah, esse caminhão é caixa seca. Então o pessoal falava isso dos cargos antigos, dos Volks antigos. Era utilizado esse termo caixa seca. O que seria isso? Não quer dizer que seria uma caixa, pessoal, onde ela não possuísse óleo lubrificante. Não é nesse ponto que seria essa caixa seca. Mas sim uma caixa que não possui sincronizado. Ela é uma caixa que você tem que acertar exatamente o ponto, a rotação adequada para você fazer uma troca de marcha com sucesso, para você fazer uma troca de marcha adequada, beleza? Então, as caixas de marchas atuais, né? As modernas, digamos assim, manuais, elas podem ser agrupadas em duas categorias, de acordo com a disposição dos eixos principais. O eixo primário e o eixo secundário são dispostos paralelamente, e o eixo primário e o eixo secundário são dispostos em sequência, um após o outro. Então, na linha leve, pessoal, então linha leve aí dos veículos de pequeno, médio porte, até algumas caminhonetes de pequeno porte, eu tenho como principal disposição desses eixos o primeiro modelo, primário e secundário dispostos de formas paralelas, que é o que a gente tem no exemplo aqui, ó. Eu tenho o eixo primário
que é aquele que recebe, né, o movimento da transmissão, o movimento do motor, o movimento da embreagem, e eu tenho o eixo secundário, que vai ser o eixo responsável por transmitir esse movimento para o diferencial, e o diferencial, por consequência, aí, para os semi-eixos, para as homocinéticas, e chegando lá, por último, no conjunto roda-pneu. E o sistema eixo primário e secundário, um em sequência ao outro, é aquele modelo mais praticado na linha diesel. Então, na linha pesada, extra pesados, é esse modelinho aí que é mais aplicado no sistema, certo? Onde eu tenho o eixo primário, o eixo entalhado, né? Acoplado sobre um rolamento, e esse rolamento fica posicionado na ponta do eixo secundário. E na parte de baixo aqui eu tenho o eixo intermediário, o eixo carretel, que foi algo que eu mostrei para vocês na aula passada ou na aula retrasada. Em alguma dessas duas aulas que eu mostrei aquele videozinho da Eaton para vocês em relação à montagem da transmissão. Então tudo isso aí se torna presente mais fortemente na linha pesada ou na linha aí semi-pesado. Alguns veículos de de tração traseira também utilizam esse modelinho, certo? Que é o modelo primário e secundário dispostos um em sequência ao outro, mas são, mesmo que eles estejam alinhados, né? Estejam ali, digamos assim, em série, ainda são eixos distintos uns do outro. Conjunto sincronismo, pessoal. Então, o conjunto sincronismo ou conjunto sincronizado, conjunto de sincronizadores, né? Eles podem ser encontrados hoje em dia no mercado de vários modelos, várias marcas, porém, eles têm basicamente a mesma função. E é ele que facilita que a transmissão não tenha trancos consideráveis no momento da troca de marcha. É ele que caracteriza que você tem ali uma facilidade nessa troca de marcha, você não precisa ajustar tanto essa rotação para fazer a troca de marcha. Muitas vezes até possibilita você fazer uma troca de marcha sem retirar o pé do acelerador, por mais que não seja o especificado, né, para a condução, mas é ele quem possibilita isso daí. Então, qual que são esses dois modelos que eu tenho no mercado, né? Eu tenho sincronizadores absolutos e não absolutos. São os dois modelos que eu tenho de sincronizadores no mercado. A explicação se limitarão ao funcionamento dos sincronizadores. Do tipo absoluto, os principais elementos são a engrenagem louca. Então, já vamos especificar o que seria essa engrenagem louca. Dentro da transmissão, né, eu tenho basicamente dois tipos de engrenagem. As engrenagens fixas e as engrenagens loucas. As engrenagens fixas, pessoal, elas podem ser constituídas de duas formas. Elas podem ser solidárias ao eixo, sendo usinada nesse próprio eixo, seja ele primário ou secundário. Geralmente ela está ali disposta no eixo primário de transmissões de eixos paralelos, certo? Então você tem ali ela disposta no eixo primário como? Você pega um tarugo, né? Você vai pegar um cilindro maciço, esse cilindro vai ser usinado, colocando ali os canais de lubrificação, as pistas dos rolamentos, o entalhado para o encaixe da embreagem, e também vai ser entalhado as próprias engrenagens nesse eixo. Então esse é o modelinho que eu tenho de engrenagem fixa. O outro modelo como que é? Eu tenho nesse eixo, né? Tanto faz ele primário quanto secundário, algumas ranhuras, e a minha engrenagem também possui ranhuras internas, muito semelhante ao encaixe do cubo da embreagem ao eixo piloto. Quando eu encaixo essa engrenagem, o que vai acontecer? Eu vou ter ela girando solidário ao eixo. Sempre ela vai girar na mesma velocidade que o eixo. Já a engrenagem louca ou engrenagem móvel, depende da literatura que você faça a consulta, né?
ela sempre vai montada sobre um rolamento. Então, eu tenho um rolamento, na grande maioria das vezes, um rolamento de roletes, certo? Gaiola plástica ou gaiola metálica. E ele gira em uma velocidade diferente ao do eixo, até que essa mesma engrenagem, né, seja selecionada em uma troca de marchas, certo? Então, eu tenho esses dois modelos: engrenagens fixas solidárias ao eixo e também essas engrenagens deslizantes que ficam posicionadas aí sobre um conjunto de rolamento, girando em velocidade diferente ao do eixo que ela foi montada, beleza? Então vamos lá. O conjunto tipo absoluto, os principais elementos: engrenagem loucas, montada sobre rolamentos. O cubo, este cubo, ele sempre gira solidário ao eixo, certo? Então ele sempre vai posicionado solidário ao eixo. A luva deslizantes, as lamelas ou chavetas, ou ainda chamado aí popularmente no mercado como cachorretes, e os anéis sincronizadores. Então são esses daí os modelinhos que eu tenho. Então o que eu tenho aqui? Vou especificar para vocês. A engrenagem louca, então perceba que ela não tem nenhuma estria dentro, ela vai montada sobre um rolamento. Eu tenho aqui a minha luva deslizante, então ela geralmente uma luva ela faz a função de duas marchas. Então eu tenho luva primeira e segunda, terceira e quarta, quinta e ré, ou eu tenho uma luva primeira e ré, segunda e terceira, quarta e quinta. Então varia muito aí de transmissão para transmissão. Tenho aqui o nosso cubo. Então esse carinha aqui é o cubo. Percebo que ele tem algumas ranhuras internas e essas ranhuras servem para ficar fixas ao eixo. Então para deixar ele fixo ao eixo. Tenho aqui as minhas chavetas. Então aqui ó, tem as chavetas e em alguns modelos de chavetas eu tenho uma mola que fica por trás dessas chavetas. Transmissão Volkswagen, você encontra bastante esse modelinho aqui. E junto a isso eu tenho o anel sincronizador, que pode ser do tipo simples ou do tipo tricônico, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. O anel de sincronismo ou anel sincronizador, pessoal, é ele que tem ali a função de facilitar esse engate. Então é ele que facilita com que a luva deslize sobre a engrenagem e faça a ligação dessa engrenagem que até então era louca, né, que girava livremente, ela absorva ou passe, né, a mesma velocidade para o eixo, certo? Até aqui, pessoal, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Desculpa, cortou bastante teu áudio, José Luiz. Tranquilo, professor. Beleza, então. Então vamos continuar. Os demais, tranquilo também? Beleza. Então vamos dar continuidade. Então aqui eu tenho a engrenagem louca. Então ela é montada livremente no eixo, como já falei com vocês. Ela possui um cone de fricção macho. Aonde que é esse cone de fricção macho? É essa superfície aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Essa superfície em amarelo. Assim como dentes de união. Onde que estão os dentes de união? Então percebam lá. Eu tenho a engrenagem e os dentes de contato que vai se conectar aí com uma engrenagem movida ou com uma engrenagem motora. Tenho os dentes de união, que é esses dentes menorzinhos aqui, ó. E tenho a superfície de fricção. O cone de fricção é habitualmente cortado diretamente no prolongamento da engrenagem e a sua superfície moldada apresenta um aspecto perfeitamente liso.
Então, essa superfície cônica, pessoal, ela fica ligada juntamente à engrenagem, ela não é separada da engrenagem, ela é solidária ao próprio corpo da engrenagem. E sobre ela, quem vai montado? Sobre ela vai montado o anel sincronizador. Algo que deve ser bem estudado, pessoal. Então, tem algumas transmissões, né, que quando a gente já estudou a relação de transmissão, né, quando a relação de transmissão de uma marcha para outra é muito pequena, por exemplo, uma marcha é 1,25 para 1 e a outra é 1,32 para 1. A diferença até de diâmetro dela é muito pequena. Então é sempre importante você reparar se não existe, além dessa diferença de diâmetro, não existe diferença de altura sobre essa superfície de fricção, certo? Por quê? Alguns cubos, pessoal, que está um pouquinho aqui à frente, né? Alguns cubos têm essa parte central mais alta de um lado e mais baixa do outro, permitindo que ocorra um encaixe perfeito dessas engrenagens. Quando você faz essa inversão, você acaba calçando, entre aspas, um lado das engrenagens e elas não conseguem encaixar no outro eixo. Por exemplo, você acaba montando errado, né? O lado mais alto para a posição que não deveria ser, né? O eixo primário acaba não conseguindo casar perfeitamente com o eixo secundário. E isso acaba sendo um problema de funcionamento, você não consegue nem montar a transmissão. E se você forçar e por alguma coisa conseguir realmente montar essa transmissão, você pode vir a ocasionar a quebra desse conjunto. Então é muito importante prestar atenção na hora da montagem. Percebam aqui, tenho basicamente a ordem de montagem, né? Então eu tenho uma engrenagem, sobre ela vai montado um anel sincronizador, depois vem montado a luva, lembrando que essa luva ela vai deslizar aqui, ó, de forma horizontal, então ela vai compartilhar, percebo que ela tem algumas ranhuras internas aqui, algumas dentições internas, né? Ela vai compartilhar o movimento do cubo com a engrenagem. Como? Através dessas ranhuras internas. Metade dela fica conectada à superfície do cubo e a outra metade fica conectada aqui sobre os dentes de união, fazendo como se fosse uma espécie de uma ponte, certo? Então ela faz a espécie de uma ponte para comunicar esses dois. Tenho as 3 chavetas, então geralmente as transmissões elas encontram aí com 3 chavetas, podem ser chamados, como eu já falei para vocês, de reténs ou vulgarmente, né, como cachorretes. Então, pode mudar o modelo, professor? Sim, pode mudar o modelo, mas geralmente são posicionados aí 3 chavetas defasadas 120 graus umas das outras. O cubo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cubo agora, né? O cubo, com o formato de luva, né? Comporta-se sobre seu diâmetro interno, ranhuras que engrenam ao eixo secundário ou ao eixo primário, para evitar que deslize. Ele é mantido lateralmente sobre o eixo secundário por um anel trava reforçado. Então, alguns cubos possuem anel trava para serem retirados, né? São aqueles anéis elásticos, aqueles anéis de segmentos, porém não é padrão. Alguns, por exemplo, entram sobre fricção, sobre pressão realmente. Qual transmissão que traz isso? A transmissão Fire, os cubos são montados ali com uma certa pressão. As transmissões da Renault Master, PK5 e PK6, elas são montadas com uma pré-carga, né? Então a gente posiciona ela, aplica uma pressão de 1 tonelada para fazer o assentamento desse conjunto. Então você coloca ali ela na prensa e para você assentar o cubo você tem uma pressão de até 1 tonelada. Isso especificado pelo manual. Já para você fazer a retirada desse mesmo componente, muitas transmissões trazem uma carga, por exemplo, quando nunca foi desmontado essa transmissão, já está com uma quilometragem um pouquinho mais alta,
Alguns cubos, pessoal, eles são retirados na casa aí de 2, 3, 7, 10 toneladas de pressão. Então, para você retirar o cubo do eixo onde ele está posicionado, você precisa aplicar aí 10 toneladas de pressão. Então, percebo que é algo que geralmente quase que é fundido ao eixo, ele é extremamente solidário ao eixo. Beleza? Ele possui ranhuras em torno da superfície externa do cubo, assim como 3 entalhes espaçados, 120 graus um dos outros. Então, esses entalhes, né, são o quê? Justamente para posicionar os reténs, para posicionar aí as chavetas. Então, posicionar os reténs, as chavetas são utilizadas aí essa defasagem. Então, percebo que aqui eu já tenho um outro modelinho de chaveta, ó, onde eu tenho uma mola, uma esfera e uma superfície arredondada. Então, que vai fazer o encaixe dessa chaveta. A luva deslizante, ou manga deslizante, né? Ela desliza sobre a ranhura e os entalhes recebem as chavetas. Então, olha lá, eu tenho um anel sincronizador deste lado, eu tenho um anel sincronizador do outro lado. Por consequência, eu tenho uma engrenagem deste lado e eu tenho uma engrenagem desse lado, sendo as duas engrenagens loucas. No centro, eu tenho o cubo, que gira solidário ao eixo, e tenho aqui a luva, que vai fazer o engate. Por exemplo, quando essa luva se desliza para a esquerda, metade dela fica sobre essa engrenagem, que supostamente estaria por aqui, metade sobre o cubo. Estaria na posição de primeira marcha. Quando ela posiciona para o lado direito, novamente, metade dela estaria sobre o cubo, a outra metade sobre a engrenagem. Ela seria uma segunda marcha, estaria selecionando a segunda marcha. E assim por diante, terceira e quarta, quinta e ré, ou somente quinta e somente ré. Então, eu tenho esses modelos, correto? Então, é bem importante. O que eu posso ter de desgaste nesse cubo, pessoal? Posso ter a quebra dele. Por um tranco muito forte, um erro de montagem, posso ter a quebra deste cubo. Posso ter aí o desgaste dos reténs, o desgaste das chavetas, né? Então, o retém, ele tem a função aí de reter a marcha na posição, né? Então, quando você seleciona a primeira marcha, quem é responsável por manter a primeira marcha engatada, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, assim por diante, é o retém. Ele é o responsável. E quando ele está desgastado, é aquele tipo de veículo que você passa numa trepidação, você acaba caindo num solavanco e ele acaba desengatando essa marcha sozinho. Certo? Ele acaba desengatando essa marcha sozinho. É um problema aí que eu tenho de desgaste de retém. Acabou cansando as molas de pressão, acabou desgastando a própria superfície do conjunto. Então é bem comum a gente desmontar uma transmissão para fazer a substituição dos reténs, fazer a substituição dos anéis sincronizadores. Já o cubo aí é um componente que tem uma vida útil prolongada, né? Então muitas vezes ele tem a mesma vida útil do próprio veículo, se não mais, né? Então, o cubo não é algo tão comum de ser substituído, exceto nessas transmissões, por exemplo, que nem eu citei da PK5, PK6, que elas são retiradas com uma pressão muito grande e são montadas com uma pressão muito grande. Então, pode ocorrer, principalmente no momento de uma desmontagem e montagem, a quebra dos mesmos, mas por desgaste é algo um pouquinho menos provável de acontecer. Luvas deslizantes, né? A luva possui ranhuras internas, então é perceptível aqui, ó, as ranhuras internas, que lhe permitem deslizar sobre o cubo, certo? As extremidades das ranhuras são chanfradas, então as pontas delas são chanfradas. O que seria esse chanfrado, né, pessoal? Ele é feito como se fosse uma ponta de uma flecha nas extremidades. Então ele é feito ali uma espécie de um triângulo, digamos assim. Por quê?
para ele facilitar o engrenamento desses dentes, para ele facilitar o engate desses dentes. Uma ranhura circular presente na superfície externa. Então aqui, ó, eu tenho essa ranhura circular, né? Aloja o garfo que comanda o deslocamento lateral. Assim a luva desliza, liga uma engrenagem louca ao eixo através do cubo, né? Então quem liga realmente a engrenagem ao eixo é o cubo, e quem faz essa ponte para fazer essa ligação é a luva. Então, pessoal, é bem comum o que? Acontecer o desgaste desses dentes. Então, o pessoal vai tentar fazer uma troca de marchas, por exemplo, sem utilizar ali a embreagem, certo? O que acontece? Essa superfície onde os dentes aqui da luva são chanfrados, eles acabam entrando em contato direto, de forma errada, né? A ranhura de engate macho, os dentes de ligação, né, da engrenagem, fazendo que tenha quebra dessas pontas, que eu tenho desgaste dessa superfície, por consequência, dificultando posteriormente aí o engate dessa marcha. Então, você tem uma dificuldade de engate, pode ser um problema ali de luva, por exemplo. Outro caso que também acontece, eu ter desgaste dessa superfície onde vai alojado, né, o garfo de engate, certo? Então eu tenho desgaste dessa superfície, eu acabo criando uma folga entre o garfo e a luva, e com isso eu acabo tendo ali uma dificuldade de engate. Eu posso ter aí essa marcha atravessando por causa que essa luva, desculpa, né, atravessando no momento do engate, pois o garfo não consegue pegar de forma uniforme sobre ela. Então eu acabo tendo aí N problemas funcionais devido ao desgaste desses componentes. Lamelas e molas, ou retens, ou chavetas, né? Em número de 3, certo? Então, geralmente, aí, na grande maioria dos casos, eu tenho 3 retens para cada conjunto sincronizador ou para cada cubo e luva, como vocês preferirem chamar. As lamelas se alojam no entalhes do cubo, né? Elas possuem uma protuberância central que se ajusta à ranhura central da luva, deslizante em posição central. Onde que está essa protuberância? É essa superfície aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Esta superfície. Esse aqui, esse tipo de mola, esse tipo de retém é bem comum aí nas transmissões Volkswagen. Então, transmissões da linha dos motores EA, né? Então, que equipa Fox, Golf, nova geração do Gol, né? G4 para cima, motores EA, né? EA 111, EA 113, linha P, linha AT, motores AT também trazem esse tipo aí de retens. As duas molas das lamelas em formato circular são fabricadas em aço, formato redondo ou retangular. Localizam nas laterais vazias do cubo. Elas se engrenam, né, nas chavetas e empurram contra o diâmetro interno da luva. Essa ação, combinada aí, lamelas com as molas, né, as chavetas com as molas, garante um deslocamento axial suave sobre os anéis sincronizadores. Então, ele também permite aí, além de manter o posicionamento adequado da luva, né, não permitir que ela se desloque sozinha, digamos assim, né, ela também permite que seja ainda mais suave esse deslocamento do cubo da luva sobre o cubo até a engrenagem em questão que está sendo selecionada. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo até agora, professor. Beleza, estão entendendo? Positivo. Imaginavam que era assim? Mais ou menos que igual eu falei, né? A gente que vive fuçando na internet em vídeo, daí a gente já tem mais ou menos uma noção, né? De como funciona. Exatamente.
Vamos lá, pessoal. Vou passar um videozinho de sincronização para vocês, tá? Só um instantinho que ele vai acabar abrindo em uma outra página e eu vou ter que compartilhar com vocês aí. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Beleza, vou rodar o vídeo aí então. Em primeira marcha, o veículo está se deslocando em baixa velocidade. Ao realizarmos a passagem de primeira para segunda, o diferencial continua girando através das rodas. A luva é direcionada para uma engrenagem com rotação diferente que a primeira. As lamelas do conjunto empurram o anel sincronizador contra o cone da engrenagem, freando-a até atingir a mesma velocidade dos dentes da luva de engate. O anel sincronizador possui o mesmo número de dentes da engrenagem, e quando as velocidades estão próximas, o movimento da luva abre caminho para o acoplamento da luva à engrenagem selecionada. Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida? Deu sim, professor. Beleza. Show de bola. Depois eu vou deixar disponível, tá, pessoal? Em primeira O link marcha, desses vídeos para vocês, como das aulas anteriores, tá? Que eles não ficam disponíveis no YouTube, eu não consigo fazer o download desses vídeos também. Vou mostrar um videozinho agora de acoplamento para vocês, tá? Só um instantinho aí. Professor, Pode falar. só naquele vídeo que o senhor mostrou antes ali, onde é que estava a luva? Ou aquele modelo não tem luva? Já vamos voltar nele aqui. Tá, apareceu para vocês o vídeo anterior? Apareceu. Então vamos lá. está se deslocando em baixa velocidade. Olha lá. Ao realizarmos a passagem de Aqui, ó. primeira... Aqui tá a luva, ó. Ah, entendi. Aqui tá uma, aqui tá outra e aqui tá outra, certo? Certo. Então aqui estão as primeiras luvas, ó. Então percebam, aqui eu tenho uma luva fazendo primeira e segunda. Uhum. Aqui eu tenho uma luva fazendo terceira e quarta. Uhum. E aqui eu tenho a última luva fazendo quinta. Uhum. Por que fica um pouquinho mais difícil de visualizar aqui? Percebam que essa luva aqui, ó, Enzo, ela faz primeira e segunda e mesmo assim ela tem tipo uma engrenagem sobre ela. Por quê? Algumas transmissões trazem na luva de primeira e segunda a engrenagem da ré também. Então a própria luva faz a vez da engrenagem da ré. Lembrando que a ré, né, ela precisa de 3 engrenagens para fazer o sentido reverso do movimento. Então, por isso que fica um pouquinho mais difícil você visualizar, ó. Para a segunda, o diferencial continua girando através das rodas. A luva é Olha aí, ó. direcionada para uma Aqui tá a engrenagem luva, ó. com rotação diferente que Só a que ele primeira. dificulta um pouquinho o engate, a visualização, porque aqui fica as engrenagens, ó. Fica a engrenagem da ré sobreposta, entendeu? Agora deu para entender. Agora deu para. Daí aqui eu tenho os dentes de engate, né? E aqui eu tenho o cubo, digamos assim. E aqui no meio eu tenho a ponte que é feita através da luva. Entendi. Obrigado. Não, de nada. Se surgir alguma dúvida em relação aos vídeos, me fala, tá?
Esses vídeos são bem interessantes aí. As lamelas do conjunto empurram o anel sincronizador Olha contra lá. o cone da engrenagem, freando-a até atingir a mesma velocidade dos dentes da luva de engate. Nesse vídeo aqui fica um pouquinho mais fácil de você ver, ó, nesse segundo vídeo aqui. Sincronização dos movimentos entre a luva e a engrenagem, ocorre o acoplamento e, consequentemente... Percebeu que ela desloca inteiro aqui essa parte que está mais fraca? Sim. Então, ela desloca inteiro porque embaixo dessa engrenagem aqui, que seria a engrenagem da ré, né? Perceba que até os dentes são retos, está todo o conjunto da luva. Outra coisa bem interessante que tem que ser pensada, né? Essa luva, nem toda luva tem essa necessidade, né? De ter posição de montagem. Ela pode ser montada uma face da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, indiferente, né? Entretanto, no caso da engrenagem da luva primeira e segunda, que possui a engrenagem da ré juntamente a ela tem posição de montagem. Se você montar ela invertida, ou ela não funciona, ou muitas vezes, se ele funcionar, ele acaba não conseguindo possibilitar o engate da marcha ré dessa caixa. A transmissão do torque à engrenagem selecionada. Observe que os ângulos de acoplamento das engrenagens e a luva, quando solicitados em aceleração e desaceleração, promovem forças resultantes que reforçam o acoplamento entre os dentes, evitando o desacoplamento involuntário. Deu para compreender? Deu sim. Beleza, vou passar mais um videozinho para vocês aqui, só um instantinho. Ó, esse daí agora é sobre ponto morto, tá? Ou ponto neutro. Vou passar para vocês aí. Tá aparecendo na tela para vocês? Apareceu, senhor. Beleza. Após realizada a sincronização dos movimentos entre a luva e a engrenagem, ocorre o acoplamento e, consequentemente, a transmissão do torque à engrenagem selecionada.
Observe que os ângulos de acoplamento das engrenagens e a luva, quando solicitados em aceleração e desaceleração, promovem forças resultantes que reforçam o acoplamento entre os dentes, evitando o desacoplamento involuntário. Opa, peraí, que acho que abriu o mesmo vídeo. Ele está com um probleminha no link aqui, pessoal. Vou explicar para vocês pela teoria, então. Então, olha, ponto morto, ponto neutro, né? As duas luvas deslizantes, né? Ou três, diferente de quantas possuem a transmissão, né? Ela se estabelece sem nenhuma ligação. A caixa de marcha se encontra em neutro. O eixo primário gira as engrenagens loucas livremente sobre o eixo secundário. Mas essas engrenagens loucas, né? Essas que são montadas sobre o rolamento, elas não transmitem movimento a esse eixo secundário. Por quê? Porque não está ocorrendo a ponte, que seria a luva, né? Fazendo essa transmissão para o cubo. Então, essa questão. O que acontece? O eixo primário gira por completo e no eixo secundário as engrenagens vão girando livremente. Elas girando livremente, acaba não sendo transmitido nenhum movimento para o diferencial por consequência. Então, por isso que o pessoal chama de banguela, porque não tem nenhum dente sendo selecionado. Então, seria a banguela, o ponto neutro ou o ponto morto. Aqui fica bem especificado, né? Então, eu tenho o eixo primário, onde eu tenho aqui, ó, primeira marcha, segunda marcha, terceira e quarta marcha. No secundário, né, eu tenho quarta, terceira, segunda e primeira, eixo primário, eixo secundário, luva, primeira e segunda, nessa forma de deslocamento, e luva, terceira e quarta. Então, seria um caso de uma caixa 4 marchas, por exemplo. Certo? Primeira marcha. Como que vai funcionar a primeira marcha? Para colocar a primeira marcha, movimenta-se a luva deslizante de primeira e de segunda em direção à engrenagem da primeira. Então, ocorre esse deslocamento aqui, ó. Os dentes da luva deslizam, engrenam-se nos dentes da engrenagem da primeira, secundária. Então, ela vem aqui, se desliza. Esta ação liga a engrenagem da primeira marcha ao eixo secundário. E o torque do motor passa pelo eixo primário ao eixo secundário, através das engrenagens e pelo cubo sincronizador de primeira marcha, multiplicando aí o torque e, por consequência, depois passando aqui pro diferencial. A mesma coisa vai acontecer aqui na segunda, na terceira, na quarta marcha. Elas vão funcionar de forma bem semelhante. Como que seria essa forma semelhante? Eu tenho um simulador aqui para vocês terem uma noção. Só um instantinho, deixa eu abrir ele aqui. Ó, esse flash player aqui, depois eu passo esse flash player para vocês, pessoal. Percebam aqui, ó, novamente, uma caixa de 4 marchas, mais uma reversora, né? Eixos paralelos. Vou fazer o engate da primeira marcha, olha lá. Tive o deslocamento, né, da luva sobre o cubo, por consequência, fazendo funcionar aqui o eixo secundário na mesma velocidade, numa velocidade menor que a velocidade de entrada, devido aí à diferença de número de dentes e outras questões. Aqui, ó, vou deixar transparente para vocês, fica bem visível, ó.
Compartilhamento, colocar no neutro novamente, ó. Olha o compartilhamento lá, ó. Ela faz realmente a ponte entre o conjunto. Vou colocar a segunda agora, ó. Novamente, ela vem até o ponto neutro, passa para a segunda marcha. Novamente, metade da luva fica sobre o cubo e a outra metade sobre a engrenagem louca. Terceira marcha, percebam que, vou voltar para o neutro, ó, troca de conjunto, ó. Neste caso aqui, a terceira marcha, o conjunto da terceira e quarta marcha, né? A luva da terceira e quarta, que faz a vez da terceira engrenagem da Ré. Então, olha novamente, ocorreu aqui o compartilhamento, né? Terceira e quarta, cubo e terceira. E agora aqui a quarta marcha. Olha lá a velocidade de saída do eixo, extremamente rápido, porque a quarta marcha é uma marcha que valoriza a velocidade e não tanto torque. E agora o engate da marcha Ré. Nesse caso aqui, percebam que a Ré é uma engrenagem que não possui sincronizado. Não é todas as transmissões que a Ré não é sincronizada, mas a grande maioria delas dessa forma. Por isso que o ideal para você engatar a marcha Ré, parar com totalidade o veículo, desembrear até o final e aí sim fazer aí o engate da marcha Ré. Ó, vou clicar aqui na Ré. Novamente percebo que eu tive o deslocamento desse eixo aqui, ó. Olha lá novamente. E com isso começou a girar esta engrenagem aqui, ó. Novamente, né? Como a luva ela fica montada sobre o cubo, ela está ganhando rotação devido a essa engrenagem que vai montada sobre ela, ela está transmitindo essa rotação para o cubo e o cubo passando essa rotação para o eixo secundário. Certo? Positivo. Professor, Pode falar. e, por exemplo, tem alguns carros que a marcha ré ela gera um ruído, né? Isso é natural por causa do tipo da engrenagem da ré? Sim, então é aquele geralmente quando você ganha uma velocidade maior, né? Sim. É aquela ressonância. Então, a ressonância da marcha ré, ela é característica devido à engrenagem da marcha ré ser de dente reto. Entendi. A ressonância é devido a isso. Tal que se você pegar veículos aí que utilizam dentes retos nas marchas à frente, digamos assim, primeira, segunda, terceira, né? Ele tem realmente um ruído maior, ele tem essa ressonância maior no conjunto. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou colocar um videozinho agora para vocês entenderem o engate da marcha ré. Quando a gente voltar lá à normalidade, pessoal, que a gente voltar à nossa unidade, eu tenho uma transmissão que foi elaborada por alguns alunos, que essa transmissão é em corte, tá? E a gente automatizou essa transmissão, então é possível ver ela funcionando tudo certinho. E por questão dá para a gente demonstrar, dá para vocês acelerarem, frearem, desembrearem todo esse sistema lá nessa transmissão em cortes, tá? Dá para ver a rotação de entrada e a rotação de saída também desse sistema. Ó, aqui é um videozinho sobre a seleção da marcha ré, tá bom?
Olha aí, então, pessoal, como que funciona, né? Então, o fluxo de força de entrada passa através das 3 engrenagens e entra no diferencial. E o diferencial aí vai transpor essa rotação aí para as rodas, trazendo sentido reverso à transmissão. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor. Vamos falar então um pouquinho sobre o dispositivo de comando. Então agora vocês já entenderam, né, o funcionamento desse sistema, né, o funcionamento da engrenagem, o funcionamento do cubo, do anel sincronizador, da luva, dos reténs. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto de seleção, né? Que daí a gente já vai puxar aí na parte do garfo de engate, para vocês entenderem o que é o garfo de engate e como que ele funciona de forma juntamente com a luva de engate. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, dispositivo de comando, né? O dispositivo do comando permite ao motorista de um veículo selecionar e engrenar manualmente a distância de uma marcha, né? A alavanca do dispositivo de comando é habitualmente situada no assoalho ou na coluna de direção, dependendo do tipo do veículo, né? Dependendo da disposição dos conjuntos do trem de força do veículo, a alavanca seletora pode estar montada diretamente sobre a tampa da caixa ou ligada à caixa por um comando externo. Então, que tipo de caso, por exemplo, está montada diretamente sobre a caixa? No caso, por exemplo, do Opala, do Chevette, são veículos que trazem a alavanca de câmbio montada diretamente sobre a tampa da caixa. Já outros veículos, por exemplo, você pega lá o Gol, desde do Golzinho quadrado até o G4, ele trabalha por um sistema de trambulador, um sistema que o pessoal chama de varão. Linha pesada, os Scanias, trazem desde a época lá do 111, do famoso Jacaré, até os veículos atuais, exceto, né, os automatizados, sistema de varão. Volkswagen trabalha com sistema de varão. Já Volvo, por exemplo, Volvo NH, FH, trabalha por sistema de cabo, muito semelhante ao que trabalha ali os Golf, os Fox, também trabalham dessa forma, os Palhos trabalham dessa forma, que é um sistema de acionamento por cabo. Linha GM também trabalha aí, Celta, Prisma, Montana, Corsa, Classic, todos eles trabalham por sistema de cabo. Então, o dispositivo de comando, né, de uma caixa de marchas manual compreende os seguintes elementos: uma alavanca seletora, um comando externo, por liames, né, que seria a espécie de varão ou por cabos, e um comando interno, constituído por um eixo de garfos ou conjunto seletor, né, que ele fica interno à transmissão. Então, a alavanca seletora. Esse aqui é um modelinho muito semelhante lá do Opala, dos Dodge, dos Chevette, né? Habitualmente adaptada à estética interna do veículo, a alavanca possui uma base que apresenta o formato de uma junta rótula, que o pessoal chama de caixa rótula, o que permite os deslocamentos laterais e longitudinais. O deslocamento lateral são utilizados para selecionar o garfo desejado, o garfo de engate desejado. E os deslocamentos longitudinais, né? Ou seja, quando se movimenta para frente e para trás, né, aciona o garfo de engrenamento. Então, movimento lateral, movimento de seleção, movimento longitudinal, movimento de
engrenamento. O traçado, seguido pelas extremidades superior da alavanca, forma o que chamamos de H, ou grade de marchas. Seu aspecto depende, antes de tudo, da disposição dos elementos internos na caixa. Por isso que a gente tem lá a transmissão que a primeira, o pessoal fala primeira para trás, primeira para frente, ré para trás. O que seria isso? É a posição em relação à grade de marchas que você vai utilizar através do conjunto seletor. Comando externo. O deslocamento lateral e longitudinal da alavanca são transmitidos para uma caixa por comandos externos, em que a disposição é para cada modelo de veículo. Apesar dessa diversidade, né? Desculpa, pessoal. Apesar dessa diversidade, é possível classificar em duas categorias: comando por liames ou comando por cabos. Então aqui a gente tem um modelinho. Percebam aqui, o comando por cabo, pessoal, ele é bem comum em motores que trabalham transversalmente. Então olha lá, eu tenho aqui sede superior, né? Sede inferior, e aqui eu tenho a ligação com os cabos, cabo de seleção e cabo de engrenamento. Então são sempre dois cabos. Aqui eu tenho uma grade de seleção, onde eu vou ter ali uma folga lateral do neutro para a extrema direita e do neutro para a extrema esquerda de no máximo 50 milímetros, e uma folga de engrenamento de neutro para frente ou de neutro para trás de 70 milímetros. Então percebam que é algo justamente para você facilitar o engate, ficar algo confortável de ser guiado. Então, o comando externo: sistema por cabo. Então tenho aqui sisteminho por cabo, cabo seletor, cabo de troca de marcha. Ele vai aqui sobre um conjunto trambulador, né, que fica posicionado sobre a caixa. Qual que é a vantagem disso daqui? Ele acaba possibilitando que você consiga ter um cabo flexível e, por consequência, posicionar o motor de outras formas. Qual que é o problema dele? Quando eu tenho aí um problema para fazer a manutenção dele, né, que um cabo desse arrebenta ou precisa ser feita a substituição por desgaste, manutenção preventiva, algo do gênero, você tem que soltar todo o console central do veículo, você tem que soltar, na grande maioria das vezes, parafusos que ficam na parte inferior do veículo, retirar, grande parte dos casos, soltar o escapamento para o escapamento descer, ou até mesmo retirar o escapamento, retirar aquelas chapas defletoras de calor que ficam entre o escapamento e a carroceria do veículo, para você conseguir ter acesso a esses cabos, assim podendo fazer a retirada e a substituição dos mesmos. Outro sisteminha que eu tenho é o sisteminha aqui de alavanca. Então, um sisteminha um pouquinho mais simples, né? Geralmente fica posicionado na parte inferior do veículo, né, embaixo do veículo, muitas vezes próximo ao escapamento, e é algo aí que também traz uma manutenção um pouquinho mais simplificada. Entretanto, ele pode vir a ocasionar folgas mais facilmente, porque ele trabalha aqui com um conjunto de buchas. Essas buchas acabam se desgastando e ressecando com o tempo, né? Pois ficam em contato aí com agentes externos e até mesmo muito próximo do calor do escapamento. Então, acontecia bastante casos aí na linha dos Volkswagen, né, linha dos quadrados, quando foi implementado o motor AP, o diâmetro do escapamento era maior e ele ficava próximo desse conjunto trambulador, e algumas buchas acabavam dilatando devido a esse calor intenso que vinha do escapamento, porque o escapamento era com um diâmetro maior, e acabava soltando essas buchas. Por consequência, você não conseguiria mais selecionar as marchas, né? Então, a alavanca de câmbio ficava sem função. Foi um problema que acabou acontecendo aí em alguns veículos, em alguns casos específicos, né? Numa utilização mais extrema. E aqui eu tenho o comando interno, que é o conjunto seletor, né? O conjunto dos garfos e eixos, ou hastes de comando.
Na grande maioria das transmissões eu trabalho de 3 a 4 hastes de comando, uma haste fazendo primeira e segunda, outra haste fazendo segunda e terceira, primeira e segunda, outra terceira e quarta, e a outra haste fazendo aí quinta e sexta, quinta e ré, ou somente quinta e a outra somente a haste da ré. Sobre essas hastes, né, algumas delas possuem ranhuras, então é perceptível essas ranhuras, onde vão alguns retens que possibilitam que a transmissão só faça o engate de uma marcha por vez. Então é bem comum aí que são sistemas de antitravamento da caixa, então são sistemas que trabalham com esferas, trabalham com pinos, que no momento que uma haste se seleciona, as outras hastes acabam ficando travadas, para impossibilitar que a caixa encavale. Então é um termo que o pessoal utiliza bastante, encavalar marcha, que seria isso? O engate de duas marchas ao mesmo tempo, fazendo com que a caixa acabe travando, certo? E qual que é a questão aí desses garfos de engate, né? Eu já vou mostrar o videozinho para vocês. Então, qual que é a questão desses garfos de engate? Esses garfos, como qualquer outro componente, né, mecânico, ele acaba se desgastando. E quando ele desgasta, pessoal, ele acaba trazendo aí algumas dificuldades de engate. Então, aqui eu tenho uma visão para vocês de um garfo de engate. Então, o garfo de engate, ele pode ser produzido aí de ferro fundido, como desse exemplo, né? Com as pontas que vão entrar em contato com a luva. Essas pontas, elas são revestidas por um polímero, certo? Elas são revestidas por um polímero, essas pontas aqui. Ou são revestidas por cobre ou alumínio. Qual que é o detalhe? Quando você não tem uma ajustagem correta dessa caixa, ou até mesmo pelo próprio trabalho, né, de seleção desse conjunto de marchas, né, primeira, segunda, terceira e quarta e assim por diante, eu acabo tendo o desgaste dessas pontas. E eu tendo o desgaste dessas pontas, eu acabo tendo uma folga na seleção. O que acontece? Em vez de, no momento que eu seleciono a marcha, eu ter duas forças iguais trabalhando sobre a luva, né, para que a luva deslize de forma paralela, né? O que acontece? Eu tenho uma força maior em um lado do que no outro. Isso faz com que a luva atravesse. A luva atravessando impossibilita o engate de uma marcha, por exemplo. O veículo engata a primeira, segunda, quarta, quinta e ré, mas não engata a terceira. Pode ser o caso aí de um problema no garfo de engate. Outros casos também, quando essa ponta é feita principalmente em polímero, ocorre aí uma dilatação, ou ocorre até mesmo a trinca do material, e essa ponta acaba caindo fora da sua posição. Ela caindo fora da posição, consideravelmente ela não vai conseguir fazer o engate aí do conjunto que ela aplicaria, primeira e segunda, terceira e quarta, quinta ou ré, ou quinta e sexta, por exemplo. Certo? Então, são esses os casos aí que a gente tem da luva de engate. Ela pode ser de ferro fundido com essas pontas, né, de cobre, alumínio ou polímero, ou ela pode ser feita inteira em cobre ou até mesmo inteira em alumínio. Depende muito aí da disposição de cada veículo, da condição de cada caixa em si. Vou colocar o videozinho agora para vocês aqui. Quando é realizada uma seleção de marchas, é acionado um conjunto composto de alavanca de marchas, garfo seletor, garfos de engate e eixos seletores. Observe que quando a marcha é selecionada, os movimentos são sincronizados e precisos entre os componentes.
Há dispositivos que não devem permitir o acoplamento de mais de uma marcha simultânea à escolhida. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, professor. Tranquilo? Então, pessoal, o que eu tinha proposto para a aula de hoje seria isso, né? A gente falar sobre os conjuntos sincronizadores, sobre luva de engate, sincronizador em si, garfo de engate, cubo, retens, o funcionamento do mesmo, né? Como que ele vai funcionar dentro da caixa. Para a próxima aula, tenho predisposto para vocês para a gente falar sobre fluido lubrificante, certo? Fluido lubrificante. Vamos falar sobre algumas falhas comuns que acontecem na transmissão e vamos falar aí também sobre rolamentos. Então, isso daí a gente vai falar para a nossa próxima aula. Finalizando isso daqui, a gente vai entrar aí em diferencial. Em diferencial, a gente vai ver aí a parte das juntas universais, né? Vamos falar aí também sobre a árvore de transmissão ou eixo cardan, como vocês prefiram chamar. A gente vai falar sobre ele e vai falar sobre o diferencial, tanto o diferencial externo quanto o diferencial interno à transmissão. Também tem um manualzinho aí para a gente ver algumas peculiaridades, algumas partes de regulagem que são presentes aí na parte de diferencial, certo? Fechou, professor. Então, daí, se vocês não tiverem dúvidas sobre a aula de hoje ou sobre as aulas que se passaram, vou finalizar o vídeo por aqui. Já falo com vocês lá no WhatsApp. Vou deixar disponível também um material para leitura, tá, pessoal? Que é relacionado à aula de hoje, que é uma apostilinha lá bem bacana para vocês. Vou deixar indicadas as páginas para leitura aí nesse tempo restante a nossa aula. Beleza? Se vocês não têm mais dúvida, pessoal, já falamos lá no WhatsApp. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar no privado, no WhatsApp, pode mandar no grupo, pode me ligar. Estou ao dispor de vocês, beleza? Um abraço a todos, já converso com vocês.